Salve galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai trazer então um compilado, resumir aí do que rolou com o Fausto nessa quinta etapa da Fórmula Drift Japan em Okayama. Uma etapa que teve bastante mudança no tempo, mas no período que o Fausto participou estava seco. Então vamos ver como é que foi a performance dele e como é que tá mais ou menos a situação dele na Fórmula Drift. Se você está curtindo esse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, me fortalece por favor. Também, se você não está sabendo, as lives agora estão sendo feitas no canal de lives específico. Então aqui embaixo tem o linkzinho, eu também lá no roxinho. Firmeza? Então bora pro vídeo. Bom, inicialmente vamos falar então da posição do campeonato, né? O Fausto, ele estava em 30º por aí, né? Antes da última etapa que ele ficou top 4 em Okuibuki. Caso você não tenha visto esse vídeo ainda, tem o cortezinho aqui por cima. Enfim, eu vou colocar o cardzinho para vocês. Mas depois desse bom resultado, o Fausto subiu para 17º, o que é sim uma boa colocação. Na Fórmula Drift aqui japonesa, os pontos valem muito, como eu já falei na última vez, né? Ganhar dá 100 pontos, segundo lugar já dá 80. Participar do top 4, como o Fausto conseguiu, né? Na última etapa, ele ganha 64 pontos. Então aqui realmente o gap é bem maior do que, por exemplo, na Ultimate Drift, onde, se eu não me engano, o primeiro ganha 100 pontos e o segundo já ganha 91 pontos, algo por aí. Então aqui realmente cada etapa vale muito mais, então dá para diminuir essa grande distância caso você consiga chegar nos top 4, top 8 e os teus concorrentes diretos caírem lá no top 32 para trás. Então cada etapa vale muito aqui, o que dá para fazer bastante esse jogo de cadeira. O que dificultou para a gente nessa etapa, mas enfim, aqui vale só para analisar como foi o crescimento, porque tudo começa na qualificação e a ordem da Qualify é pela posição do campeonato. Então o Yukio demorou um pouquinho mais para aparecer dessa vez para a gente. E bora ver o que ele aprontou na qualificação. Bom, primeira passada do Fausto então. Vamos fazer a pista seca, ele que anda bem nessa pista acabou conseguindo fazer isso na primeira passada. Já tirou um pneuzinho ali, corrigiu a roda dianteira, acabou não vindo da forma perfeita como ele queria provavelmente. Saiu um pouquinho cedo daquela primeira zona externa, forte transição seguida da segunda, vindo para cima do muro ali que teve uma lambida forte por ali, a gente vai ver já um detalhe do replay. E vem forte também nos enclips, uma boa passada do Fausto com bastante agressividade. Agora a gente vai olhar no detalhe do replay esses momentums, né? Então aqui tirou um pneu, inegável, corrigiu a dianteira, visível. Vem, ó, saiu cedo, bem cedo. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, tá vendo esse cone creepzinho aqui bem baixo aqui? Ele determina mais ou menos o final da primeira zona externa. Ele traça uma linha reta dele até a final da zebra ali, ó. Pode ver que claramente o Fausto sai antes. Aqui seria tipo o final do clipe, ó. O Fausto já tá bem para fora da primeira zona externa. Touch Gop aí. O side zone muito bem também. Veio com bastante agressividade, bastante ângulo ali. Aí deu uma corrigida visível e finalizou bem aí a passada dele. Uma lambidinha no muro, só que ele deu uma corrigida, talvez ficou com receio, achou que ia pegar mais forte no muro, não quis arriscar 1000%, mas mesmo assim mandou muito bem o Fausto e conseguiu 87 pontinhos. Aqui pra mim, né, fica visível até pela quantidade de pontos, a nota que mais sofreu foi a de estilo. Algumas partes ali da suavidade do Fausto, ou talvez do comprometimento em algum ponto ou outro, talvez na lançada, não sei. Mas deu uma penalizada por aí, ele tirou 87 pontos, que é uma boa nota sim. E na segunda passada, então, o Fausto já veio com 87 pontos, a primeira nota. E aí tentou uma volta mais agressiva, né? Ele que estava em mais ou menos em quinto aí nessa segunda volta. Veio quente, acabou tendo que fazer uma grande correção na lançada, que ficou parecido com a primeira lançada. E aí aqui, de fato, veio muito quente. E sim, eu troquei uma ideia com o Fausto depois. E basicamente ele falou que de fato ele errou a lançada. A gente pode até mais pra frente aqui, ó. A gente vê que ele não lançou tão no limite da pista, ele lançou um pouquinho mais raso, podemos assim dizer, né? Ó. Não lá no limite. E aí o carro acabou não espalhando do jeito que ele queria, eu acredito, né? Eu acho que talvez até passou mais do ângulo e como estava mais raso, tipo, o ângulo acertou, só que a linha errou. E aí nesse ângulo versus linha, tava no ângulo errado para aquela linha ali. Talvez passou um pouco demais, ele teve que deixar passar de volta e fazer uma correção. Só que aí
ele acabou ficando pior na primeira zona do que ele foi antes, né? Lembra que eu falei, ó? Olha como ele está distante a primeira zona inteira, que penalizou muito. Essa touch go ok, só que por conta dele ter vindo mais raso aqui, ó, em vez de ele vir mais arqueado, ele não consegue trabalhar na transição para manter a velocidade que ele quer para chegar lá embaixo. Então, como o carro aqui fica mais reto, ele projeta mais para frente, faz a transição touch go rápido, ele até antecipa a transição, ó, mas aqui carregou muita velocidade. Talvez daria para dar uma crateada e vir forte, não sei se o carro não rodaria, porque aqui, nessa linha branca que tem na frente do carro, vocês não veem meu mouse, mas aqui embaixo tá vendo, tem a linha branca do limite da pista. Veja que ela passa reto e vai até embora lá nos cones lá na frente. Nessa linha branca aqui tem um bumpzinho, ó. O carro ele desce. Todos os carros passaram por isso. Então talvez só acelerar poderia dar ruim, porque daí no bump o carro ia dar uma rodada. Não sei. No fim das contas, o Fausto achou que estava muito rápido, carregou muita velocidade e ele preferiu abortar a volta do que arriscar e talvez dar algum problema no carro e prejudicar, visto que ele já estava com uma nota boa. Lembro de novo, quando ele deu essa volta de qualificação, ele estava em quinto, sexto colocado ali com os 87 pontos. Então uma galera aí não tinha conseguido se qualificar tão bem assim, então ele estava com uma volta muito segura e ainda assim se classificou muito bem. Então aqui ele abortou a missão para não ter nenhum problema. Sendo assim, no fim das contas, o Fausto se classificou em 12º, com a sua voltinha de 87 pontos. Ele empatou com 87 pontos com o Yoshika Tamagawa. Só que, inclusive é engraçado porque os dois tiraram a mesma nota de tudo, de linha, de ângulo, de estilo. E os dois zeraram a segunda volta. Só que como o Yukio está melhor no campeonato, aí ele fica em primeiro. Uma das primeiras vezes que eu vejo critério de decisão aí, de classificação para um ficar antes que o outro ser a posição do campeonato. Muito raro acontecer isso de nas duas voltas terem as mesmas notas para todas as partes. É claro que a segunda os dois zeraram, então facilitou um pouco aí nessa probabilidade, mas ainda assim muito raro, né? Então o Fausto classificou em 12º e no fim das contas no chaveamento ele caiu contra Junya Ishikawa. Bora ver a batalha dele então. Bom, na batalha então do Fausto contra o Ishikawa, Fausto como lead primeiro, classificou melhor, Ishikawa é um ótimo piloto, acabou tendo problemas na classificação. Fausto já na lançada não teve uma boa performance, o que abriu uma janela para o Ishikawa conseguir mais vantagens, mas ele preencheu bem a primeira zona, muito bem no touch go, a transição boa aqui também. O Ishikawa tá dando uma cortadinha, mas ele tá se mantendo muito próximo. Ali naquela parte do muro, o Fausto não foi tão bem, que foi onde deu uma penalizada para ele. E ali a gente vê que no final, o Ishikawa tira alguns pneuzinhos como perseguidor. Então vamos analisar passo a passo devagar, né? Primeira questão, lançamento do Fausto. Não sei o que aconteceu, o carro não saiu do jeito que ele esperava. Isso foi visível porque teve um trabalho aqui e ali. E o carro também não entrou no ângulo tão rápido e meio distante da linha máxima da pista. O que já deu uma vantagem para o Ishikawa. Preencheu bem os dois na outside zone. Aqui a transição dos dois bem bacana. Ishikawa talvez dropou um pneuzinho aqui, ó. E aqui então, na segunda transição, o Ishikawa deu uma cortada na linha para se aproximar. Aqui fica na dúvida. E aí no final aqui, na transiçãozinha, o Fausto veio meio por dentro. O Ishikawa mais por dentro ainda, tirando um, talvez dois pneus, enquanto o Fausto tirou um ou zero, né? É o equivalente de um para o outro. E a gente vai vendo aí no momento do detalhe do replay. Ó, a cortada de linha. Não me parece que foi muito próximo do muro. Isso vai determinar muito, ó. É isso aí, ó. Então cortou uma linha assim, só que o Fausto também, ó, não foi lá fundo. E aí basicamente o Fausto não ia ter tão fundo assim na linha do muro aqui. Meio que o próprio Fausto corrigiu o erro da cortada de linha do Ishikawa, porque o Ishikawa cortou uma linha e veio mais por dentro. E o Fausto acabou sem querer vindo por dentro junto e que fez o Ishikawa se encaixar muito bem até na porta do Fausto. Vamos considerar, se o Fausto tivesse chegado até o limite do muro, o Ishikawa que já estava cortando linha, ele ia passar onde ele já está passando. Ele ia passar bem raso, enquanto o Fausto estaria lá no muro. Então aqui acabou sendo um erro do Fausto também, né? E aí na transição final, acho que é melhor ver aqui no drone, né? Tem câmera do drone aqui nessa transição final? Não. Na transição final ficou a dúvida sobre a questão dos pneus, mas ficou visível que o Ishikawa meio que foi levado mais para dentro da pista pelo Fausto, mas claro, ele podia ter ficado um pouco mais para trás. Então, digamos que um pneu aqui dos dois que o Ishikawa tirou foi por conta própria. Então vamos para a segunda passada, na inversão.
Na inversão então, agora Ishikawa como líder, Fausto como perseguidor. Fausto tem que fazer um bom trabalho, Ishikawa tem algumas vantagens, o Ishikawa lançou mais ou menos também como o Fausto, então um zerou pelo outro ali, só que o Fausto está bem mais pra trás do que o Ishikawa estava antes e vai ficando para trás, enquanto o Ishikawa vai preenchendo as zonas assim muito bem também. Voltas de leads parecidas, espalhou um pouco mais aqui o Ishikawa, só que aqui na transição ele não cortou tanto. Na real, os dois no final, se a gente for para analisar bem aqui, na lançada, Ishikawa cagou como o Fausto também, só que o Fausto ficou mais para trás. A primeira zona do Ishikawa foi meio rasa também, mas ok. Aí aqui o Fausto já ficou muito para trás, né, questão de perseguição. No final aqui o Ishikawa passou bem nessa zona externa 2. Não deu pra ver muito bem aqui, mas eu acredito que ele passou muito bem no muro, que estava valendo bastante. Espalhou um pouco mais aqui, mas não tem um inside clip. A linha sugere que passa mais lambendo por ali sim, mas não é bem um inside clip aqui. Então por ele ter passado bem no clipe e espalhado um pouco aqui onde é mais subjetivo, ele tem uma vantagem onde o Fausto foi longe de lá e aqui ele passou lambendo. Antes, né? Lembrando o Fausto como líder, a gente está fazendo uma comparação. Aí aqui na transição final, o Ishikawa veio bem parecido como o Fausto veio na liderança e o Fausto também cometeu um erro bem parecido como o Ishikawa, só que é maior de novo a diferença grande, a distância de um para o outro. Então, duas leads parecidas, duas chases parecidas, a maior diferença ficou na distância entre o Fausto e o Ishikawa. Aqui a gente olha principalmente aqui o detalhe então é do muro para vocês verem, ó. Não foi tão profundo quanto muitos pilotos foram. Talvez ficou mais tempo, né? Que daí acabou saindo espalhado, como a gente viu. Só que foi bem melhor do que o Fausto nessa parte. E aí acabou fazendo uma certa diferença junto com a perseguição. E aí os juízes julgaram que o Ishikawa levou melhor por unanimidade. E infelizmente aqui acaba a participação do Fausto nesta etapa de Okayama da Fórmula Drift Japan 2022. Então é isso, boys. Esse é o vídeo trazendo a atualização desse final de semana do Fausto aí, literalmente pós-live. Agora é 4h17 da manhã, você vai estar vendo esse vídeo provavelmente 11 horas aí do domingão, trazendo essa atualização para você de o que aconteceu com o Fausto, os erros e os acertos e claro, a nossa mensagem aqui de apoio para o Fausto é a questão da maré, né? A tempestade, a calmaria, acabamos de nos dar bem em Okuibuki, Okayama. A gente se deu bem sim na primeira volta de qualificação, depois acabou fechando um pouco o tempo, principalmente ali na lançada. Fausto acabou não conseguindo performar tão bem quanto ele gostaria e quanto ele tem potencial, que a gente sabe que tem, mostrou isso na primeira volta de qualificação. Claro que a gente sabe das limitações, alguns problemas que ele está tendo por conta da potência do carro, só que aí é mais questão de verba e de patrocínio, e a gente espera que o piloto consiga esse incentivo para subir ainda mais um degrau e poder estar brigando de frente até em questão de equipamento com os outros pilotos que estão por lá. Então fica aqui nosso reconhecimento e também nossa palavra de apoio e sempre a torcida para você aí, Fausto, beleza? Andou demais, acabamos caindo aí para o Junior, que andou muito bem também, incomodou diversos nomes ali, o Takahashi acabou empatando no top 16, se eu não estou enganado. Então, piloto bom, veio para incomodar, cara que tem aí já um bom tempo no drift. E claro, a gente não deixou a desejar. Queríamos ter levado a vitória? É óbvio, mas nem sempre é como a gente quer, não é mesmo? Então, vamos continuar apoiando, vamos continuar fortalecendo o Fausto e torcendo para o nosso Brasilzão, beleza, galera? Então, eu sou o Raikkamati, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui!